Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Que bom estar aqui com você mais uma vez para refletirmos um pouco sobre a palavra de Deus, sobre os ensinamentos de Jesus. Nós vamos refletir em Mateus capítulo 15 sobre dois discursos de Jesus, dois ensinamentos de Jesus. Primeiro, uma discussão, um debate com os fariseus. E depois um ensinamento ao povo a respeito do que contamina o homem e do que não contamina, o que torna o homem puro e o que não torna o homem impuro. Então, vamos começar em nome de Jesus e vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, tome aí comigo o seu texto, Mateus capítulo 15, versículo 1. Diz assim, narrando para nós, o evangelista Mateus, esses dois acontecimentos. Nesse tempo, que tempo? Jesus foi a Genezaré, Jesus chegou a Genezaré, e quando chegou a Genezaré, só foi ele colocar os pés em Genezaré. Os habitantes daquele lugar o reconheceram Jesus. Disseram, olha, aquele Jesus de Nazaré, cuja fama se espalhou por todo o mundo, está aqui. E começaram a espalhar a notícia de sua chegada por toda a região. Isso está no versículo 34 do capítulo 14 ainda de São Mateus. Estou só fazendo uma introdução aqui. E lhe trouxeram todos os doentes, rogando-lhes somente tocar a orla de suas vestes. E todos os que o tocaram foram salvos, foram curados, tiveram espíritos malignos retirados do seu ser. Então, entrando agora, capítulo 15 de São Mateus. Nesse tempo, chegaram-se a Jesus fariseus e escribas vindos de Jerusalém e disseram. Então, o povo começou a tocar Jesus e ser curado por Jesus, e os fariseus, como a gente sabe, por inveja e movidos sempre pela inveja, começaram a entrar em discussão com Jesus e quiseram colocar Jesus na berlinda, usando algo que os apóstolos haviam feito. Eles chegaram e disseram: por que os teus discípulos violam a tradição dos antigos? Essa tradição dos antigos por exemplo, existem os 10 mandamentos, que é a lei escrita, que foi o próprio dedo de Deus que escreveu, ou seja, o próprio Deus que revelou a Moisés. E existe uma lei oral, uma tradição oral, que são 613 leis do judaísmo, principalmente num aspecto farisaico, que é conhecido como a tradição dos antigos. E eles disseram: por que os teus discípulos violam a tradição dos antigos? Versículo 2, continuando: pois que não lavam as mãos quando comem. Então, nessas 613 leis, dentre elas estava a lei que dizia que era necessário lavar as mãos, purificar as mãos, antes de tomar qualquer refeição. E os apóstolos não lavaram as mãos. Por que eles não lavaram as mãos? Foi um fato que aconteceu, que Jesus e os seus apóstolos, vindo em caminho de Genezaré, passaram por uma plantação de trigo e colheram alguns trigos e debulharam esses trigos e comeram, mastigaram esse trigo, ali cru mesmo. E foi visto por alguém entre os fariseus, ou alguém mesmo que acompanhava também as tradições farisaicas, e foram levados aos fariseus, e os fariseus se aproximaram de Jesus e disseram: por que os teus discípulos violam a tradição dos antigos? Porque eles comem sem lavar as mãos.
E Jesus, no versículo 3, respondeu-lhes: E vós, por que violais o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Então Jesus disse: por que vocês? Veja, vocês estão questionando que os meus apóstolos, os meus discípulos, quebra a tradição de vocês. Mas vocês, em nome desta tradição de vocês, quebram, violam um mandamento da lei de Deus, os mandamentos da lei de Deus. E aqui especificamente um deles, que é honrar pai e mãe. Com efeito, Deus disse: honra pai e mãe. Aquele que maldisser pai ou mãe, certamente deve morrer. Então, honrar pai e mãe é dar toda a assistência a pai e mãe. Toda a assistência. É você servir o seu pai, primeiramente, moralmente, não dar a ele motivo de escândalo, e depois servir o seu pai e sua mãe naquilo que Deus lhe der a condição de fazê-lo. Então, Jesus diz, versículo 5: Vós, porém, dizeis, aquele que disser, entre eles, aqueles que disser ao pai ou à mãe, aquilo que de mim poderias receber foi consagrado a Deus. Esse não está mais obrigado a honrar pai e mãe. Olha, então, em nome de uma tradição, de um costume, de uma tradição secundária oral, eles começam a dizer: olha, se qualquer um de nós tivermos, algo que for para darmos aos nossos pais, para honrarmos os nossos pais com ele, se nós dissermos que aquilo já foi consagrado a Deus, então a gente está isento deste mandamento. A gente não é obrigado a dar ao nosso pai e à nossa mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Então, em nome de uma tradição, se viola, se invalida os mandamentos da lei de Deus. E Jesus, no versículo 7, chega a dizer para eles: hipócritas. Vocês são hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito quando disse, Isaías 29, 13. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me prestam culto, pois o que ensina são apenas mandamentos humanos. Então veja, Jesus puxa mesmo a orelha dos fariseus e dos escribas de maneira pesada, a ponto de chamá-los de hipócritas. A palavra hipócrita, no nosso contexto, na nossa língua, significa alguém que é dupla face, alguém que é duas caras. Isso é um hipócrita, ou seja, por exemplo, o hipócrita é aquele que diz assim: eu sou contra o aborto, eu sou contra o aborto, eu sou a favor da vida. Mas de repente existe uma pessoa idosa que está com uma doença degenerativa ou qualquer outra coisa, ou até mesmo algumas doenças por conta da idade mesmo, precisando de ajuda, precisando de um socorro, e a pessoa não socorre. Mas ela se diz a favor da vida, pró-vida, contra o aborto, contra a eutanásia. Tem alguém passando fome, não ajuda aquela pessoa. Mas hipócrita, ou seja, o discurso é pró-vida, mas a prática não é. Por quê? Porque fazem como os fariseus. Porque honra a Deus com os lábios, mas a prática, a vida, está longe da caridade. Aquilo que o apóstolo Tiago disse: se chega alguém na tua casa pedindo um alimento e estando ele com frio, e tu disseres: vá em paz, irmão, eu vou orar por você, e você não lhe dar o necessário, ele diz que a tua fé não serviu de nada. A fé sem as obras é morta. Então, Jesus está dizendo: vocês são hipócritas, vocês me honram com os lábios.
este povo me honra com os lábios, né? Mas o coração está longe de mim. Ou seja, honra com os lábios, mas o coração, né, está longe, está muito longe daquilo que é a vontade de Deus, daquilo que é o querer de Deus. E ele diz: em vão me prestam culto, pois o que ensina são apenas mandamentos humanos. Ou seja, em vão, toda pessoa que cultua a Deus, mas não está em comunhão com seu irmão, em vão prestam culto a Deus. É aquilo que o próprio Jesus disse: se tu estiveres indo ao altar, levar a tua oferenda, melhor dizendo, e tu te lembrares que alguém, não é nem você ter mal algum com alguém, é se tu lembrares que alguém tem alguma coisa contra ti, ele diz: deixa a tua oferta aí e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Então os fariseus não estavam nem aí com a caridade, nem aí. O que eles queriam era imputar sobre Jesus e os apóstolos um pecado ainda mais de impureza. Só que Jesus continua dizendo, né? Versículo 10: em seguida, chamando para junto de si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. Não é somente ouvir com esse ouvido aqui, é ouvir com o coração. Ouvir e entender, ouvir e interiorizar a palavra de Deus dentro de nós e fazer como as vacas fazem. As vacas ficam ruminando, mastigando. Nós temos que fazer a mesma coisa, receber, ouvir com esse ouvido, mas deixar descer ao coração e ouvir também com o coração e ruminar esta palavra dentro de nós, para que ela gere vida dentro de nós. E somente assim nós iremos poder viver a dimensão do verdadeiro cristianismo. E Jesus diz: ouvi e entendei, versículo 11, não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca. Isto sim o torna impuro. Então Jesus diz: olha, não é porque eu comi sem lavar as mãos, ou porque eu comi, como muita gente hoje, muitas religiões hoje, muitas igrejas que se dizem cristãs, parece que não lê esse texto. Esse texto aqui parece que ele rasga da Bíblia dele, machuca assim e joga fora. Porque existem muitas religiões hoje, muitas igrejas, chamadas igrejas cristãs, que proíbem uma imensidade de alimentos. Quando Jesus diz: não é o que entra pela boca que torna alguém impuro. E veja, Jesus chega a ser aqui escancarado no que ele diz. Ele diz, versículo 12: então os discípulos, acercando-se dele, disseram-lhe: sabes que os fariseus, ao ouvirem o que dissestes, ficaram escandalizados quando Jesus disse: não é o que entra pela boca que torna o homem impuro. Jesus disse: vocês, em nome da tradição oral de vocês, vocês querem, em nome da lei de vocês, lei dos antigos, vocês querem invalidar os 10 mandamentos. Aí os apóstolos disseram: olha, sabes que os fariseus, ao ouvirem o que dissestes, ficaram escandalizados? Ele respondeu-lhes: toda planta que não foi plantada por meu Pai celeste será arrancada. Então veja, Jesus diz toda planta, ou seja, todo aquele que por mais que use, vamos dizer assim, a expressão, a linguagem de uma tradição da igreja, se não é caridoso, se não cumpre os mandamentos, se não é prestativo com o irmão, se não observa, né, a fraternidade entre os irmãos, não passará de planta que será arrancada e jogada fora. Ele diz: toda planta que não foi plantada por meu Pai celeste será arrancada. Isso não significa dizer que os fariseus, todos eles,
não tinham sido, vamos dizer, como os calvinistas, predestinados para a salvação. Não, porque muitos fariseus, muitos doutores da lei, Nicodemos, doutor da lei, Nicodemos, a gente pode ver que Nicodemos ele foi até Jesus, ele aceitou Jesus, e tantos outros, né? Tantos outros, e muitos outros depois, quando a igreja primitiva começou a pregar o evangelho, foram se convertendo. Significa dizer que aquilo que Jesus disse, olha, a incapacidade de ouvir alguém como Jesus, em nome de uma inveja que eles sentiam de Jesus, os torna planta que não foi plantada por Deus. É a liberdade, a insensibilidade do coração. Aquilo que Moisés usou como expressão para o povo, um povo de cabeça dura, que não ouvia os preceitos de Deus. Então, os fariseus eram esse povo de cabeça dura que não queria ouvir Deus, mas achavam que ouvia Deus, prestavam cultos a Deus, honrava a Deus com os lábios. E Jesus diz, vocês são hipócritas, o coração de vocês está longe de mim, o culto de vocês que vocês prestam a Deus, o culto que vocês prestam a Deus, não é a Deus que vocês prestam, é em nome da tradição de vocês. Vocês prestam um culto a um ídolo, fruto da mentalidade de vocês. E vocês pensam que esse ídolo que vocês criaram é o Deus de Israel, mas não é. E Jesus continua dizendo, versículo 14, deixai-os, são cegos conduzindo cego. Ora, se um cego conduz outro cego, ambos acabarão caindo num buraco. Então, meus amados irmãos, principalmente aqui nas redes sociais, principalmente aqui no YouTube, eu tenho visto que existem muitos canais que falam de Jesus, que falam de Deus, inclusive canais católicos, mas que quando a gente vai analisar, né, pelo discurso, pela retórica, são cegos guiando cegos. Cegos guiando cego. E aqui eu não vou dar nome, né, de nada, nem de ninguém. Eu apenas estou aqui querendo fazer o meu trabalho de trazer Jesus para você, de levar você a uma reflexão de Jesus Cristo, que muito mais importa para mim e para você ter uma vida de intimidade com Jesus, uma vida de oração diária, recitação do texto diária, vida de oração diária, vida de sacramentos constante, vida de Eucaristia, né? Vida de confissão. Só assim, meus irmãos, nós podemos estar dentro daquilo que é a vontade de Deus. Versículo 14, vou repetir. Deixai-os, são cegos conduzindo cegos. Ora, se um cego conduz outro cego, ambos cairão num buraco. Então, meu amado irmão, peça a Deus, peça ao Espírito Santo a graça, o dom do discernimento dos Espíritos, para saber se as pessoas que falam a você, se essas pessoas são cheias do Espírito Santo ou não. Se essas pessoas falam aquilo que é vontade de Deus para você. Porque não adianta a pessoa ter muito conhecimento, por exemplo, ler muitos livros, né? Ler a patrística, ler comentários bíblicos e tantos outros livros. Livros da história da igreja, livros a respeito da reforma protestante, livros, todos os livros que você puder ler. Não adianta você ler todos os livros, mas você ser como esses que Jesus aqui diz que são cegos guiando cego. Ou seja, fariseus, escribas, doutores da lei, saduceus, que infelizmente conheciam de cor, meus amados irmãos, eles conheciam de cor os 10 mandamentos, conheciam também de cor as 613 regras, e uma delas, por exemplo, que gerou a discussão foi não lavar as mãos antes de comer. Eles sabiam de cor. Mas Jesus diz que o culto que eles prestavam
era um culto vão, porque na verdade eles estavam ali apenas observando. Quem é cumpridor da lei? Esse é cumpridor da lei, então é de Deus. Esse não é cumpridor da lei, não é de Deus. Ou seja, estava com um carimbo, como a gente tem visto hoje. Esse é católico, esse não é católico. Esse é católico, esse não é católico. Infelizmente. Mas Jesus diz, são cegos guiando cegos. Pedro, interpelando, pediu-lhes, explica-nos a parábola, né? Explica-nos a parábola. Que parábola? Aquilo que Jesus disse. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas é o que sai da boca. Aí Jesus começa a explicar. Disse-lhe Jesus, nem mesmo vós tendes inteligência? Não entendeis que tudo o que entra, aqui é quando eu disse que Jesus foi direto, né? Jesus não mediu as palavras, ele foi direto. Ele usou as palavras no seu significado, na etimologia da palavra, podemos assim dizer. Não entendeis que tudo o que entra pela boca vai para o ventre, para o estômago, e vai daí para a fossa, ou seja, é evacuado. Tem até algumas traduções bíblicas que chega a dizer: não entendeis que tudo aquilo que entra pela boca vai para o estômago e daí é evacuado, ou seja, é cagado, né? A expressão chula hoje, não que Jesus usou isso, mas Jesus usou a palavra evacuado, né? Daí vai para a fossa. Mas o que sai da boca procede do coração. Então Jesus disse, o que entra na boca não torna impuro. Por quê? Porque entra na boca, vai para o estômago e do estômago vai para a fossa. É evacuado na fossa. E depois ele diz, mas o que sai da boca que torna impuro. Por quê? Versículo 18. Mas o que sai da boca procede do coração. E é isso que torna o homem impuro. E Jesus agora diz o que é que procede do coração. E agora cabe a mim e a você refletirmos. Isto procede do teu coração? Isso procede do meu coração? Eu tenho que refletir. Porque do contrário, meus irmãos, nós vamos estar aí querendo viver o cristianismo na teoria. O cristianismo não é uma teoria. O cristianismo não é simplesmente uma doutrina. O cristianismo não é uma filosofia. Ser cristão é seguir uma pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré, segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus e Senhor. Aquilo que o nosso credo diz, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial, ou seja, da mesma substância do Pai. E por ele todas as coisas foram feitas, as coisas visíveis e as invisíveis. E o Evangelho diz para nós que ele mantém tudo ordenado pelo poder da sua palavra. Ele diz assim para nós, no versículo 19, com efeito é do coração que sai, é do coração que procedem más intenções. Então, começa a refletir, você tem má intenções no seu coração, meu irmão? Má intenção contra o teu próximo, má intenção no teu emprego, má intenção na tua escola, na tua faculdade, má intenção na tua comunidade, no teu grupo, má intenção na sociedade, má intenção até mesmo com teus filhos, com a tua esposa. Reflita sobre isso. E ele continua, assassínios, né? Ou seja, pessoas que são assassinos, verdadeiros assassinos. E não assassinos somente porque pegou um revólver, apontou para alguém e atirou na cabeça dessa pessoa, mas assassino de reputação, assassino da moral do outro,
porque denigre as pessoas, porque fala mentiras a respeito da pessoa. Tem um santo chamado São Felipe Neri. São Felipe Neri conta deu como penitência, se eu não me engano foi São Felipe Neri, a uma fofoqueira a seguinte penitência. Ela disse que tinha levantado uma fofoca contra uma pessoa, foi e confessou, né, os pecados, e São Felipe Neri disse: olha, então você, como penitência, você vai pegar essa galinha aqui e vai depenar essa galinha no percurso de volta para casa, e você vai jogar as penas. Quando você terminar de depenar essa galinha, de tirar toda a pena dessa galinha, você vai trazer ela de volta aqui. E a mulher fez isso, depenou a galinha toda. Quando ela retorna, ela diz a São Felipe: olha, acabei a minha penitência. Foi até fácil. Foi mais fácil do que eu pensei. E São Felipe Neri disse: olha, você acabou a primeira parte da penitência. Mas a segunda parte é pegar as penas todas de volta e colocar no lugar. E aquela mulher disse: é impossível, porque as penas voaram, foram levadas para diversos lugares, não tem como eu pegar. E ainda se eu conseguisse recolher todas as penas, que é impossível, eu não conseguiria colocar de volta na galinha. Isso é impossível. E São Felipe Neri diz: assim é o que você fez com as palavras de calúnia, de defamação com esta pessoa. É impossível ser reparado. Então você foi perdoada porque você se arrepende, você confessou. Mas as penas, é impossível você repará-las. Então, daí a gente vê a necessidade do purgatório. E ele continua: adultérios é o que sai do coração. Então alguém pode dizer: não, eu adulterei, eu traí minha esposa porque minha esposa não se arrumava, porque... Não é externo, meu irmão. A causa não é externa, a causa é interna. Está dentro do coração. Jesus disse em outra ocasião: a boca fala daquilo que o coração está cheio. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, tudo aquilo que nós expressamos com as nossas palavras, e palavras essas que Jesus também diz que no dia do julgamento será usada contra nós, né? Servirá contra nós de testemunha no dia do julgamento. Então, não é lá fora, é interno. Se você não é fiel a Jesus, se você não é fiel a Deus, se você não é fiel aos mandamentos, você não vai ser fiel à sua esposa, você não vai ser fiel ao seu amigo, você não vai ser fiel ao seu filho. Você vai adulterar. Não somente adulterar no sentido de trair o cônjuge, mas adulterar tudo. Adulterar até as medidas dos sacramentos, adulterar até os mandamentos, como os fariseus faziam. Eles adulteravam os mandamentos pelas leis. Eles trocavam. Ao invés deles honrarem a Deus, eles honravam aos homens, preceitos humanos. Entende, meu irmão? Isso é grave, muito grave. Prostituições, então, de todas as maneiras, prostituição procede do coração. Mas eu me prostituí porque aquela mulher andava praticamente seminua. Não, meu irmão. É porque dentro do seu coração, a concupiscência, aquilo que o pecado original criou em você, não foi frustrado. Tem que frustrar. Nós temos que frustrar a nossa concupiscência, a nosso desejo, nossa inclinação para o mal. Nós temos que lutar. O reino dos céus é tomado à força e somente os violentos entrarão nele, disse Jesus. E essa violência não é para ser feita com o outro, como nós estamos vendo. Essa violência é para ser feita contra a minha carne. E eu não falo da natureza, ou melhor, não falo do corpo carnal. Eu falo da carne como pessoa por inteira,
como o apóstolo Paulo diz, o homem carnal vive daquilo que é carnal, o homem espiritual vive daquilo que é espiritual. Roubos. Quantos de nós estamos roubando? Roubando não, por exemplo, um objeto, uma caneta, dinheiro, né, algum valor, né, financeiro. Não, não é somente esse roubo, mas roubando do outro aquilo que é dele por justiça. Quantas pessoas, por exemplo, agora nesse período de pandemia, se inscreveram no auxílio emergencial sem ter direito? E aqueles que têm direito, não conseguiram receber o seu auxílio, porque outros que não tinham direito receberam no seu lugar. Isto é roubo, meu irmão. Isto é roubo. Isto é corrupção das grandes. Nós precisamos pensar em coisas concretas a respeito do cristianismo, porque o cristianismo, meus irmãos, não é algo que está alheio a nós. Nós não podemos viver um cristianismo alienado, fora do cristianismo, e achar que estamos vivendo o cristianismo. E ele continua dizendo, falsos testemunhos. Olha quantas pessoas dando falso testemunho, levantando falso testemunho dos seus irmãos, contra os seus irmãos. E ele coloca aqui, e difamações. Quanto de nós usamos, por exemplo, das redes sociais para defamar os outros? Quantos de nós? E Jesus conclui no versículo 20 dizendo, são essas coisas que tornam o homem impuro. Mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. Ou seja, comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. O apóstolo Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, eu não vou ler, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, foi enviado para uma cidade pagã, para um centurião, para ir à casa de um centurião chamado Cornélio. E ele não queria ir. E Deus fez uma visão aparecer a Pedro, descendo do céu um grande lençol com todas as espécies de animais. E Deus dizia a Pedro, Pedro, imola, mata e come. E Pedro dizia, Senhor, na minha boca nunca entrou e nem entrará nada impuro. Olha, Pedro já estava aí contaminado com o fermento dos fariseus e dos saduceus, que Jesus vai dizer no capítulo 16 de São Mateus, o fermento dos fariseus e dos saduceus. Pedro já estava infectado pelo fermento dos fariseus e dizia, Senhor, eu nunca comi, nunca entrou na minha boca nada impuro. E o Senhor diz, Jesus diz, não diga que é impuro aquilo que eu santifiquei. Lógico que depois Pedro vai compreender que aquele lençol não falava de comida propriamente dito, mas se falava de um povo estrangeiro, o cujo precisava ser evangelizado. E Pedro até mesmo foi repreendido por Paulo, porque Paulo, quando chegou, se eu não me engano, foi na Galácia. Paulo, quando lá chega, Pedro estava lá e Pedro vivia com os gentios, e quando soube da chegada de Paulo, Pedro se afastou dos gentios e se uniu aos judeus. E Paulo repreendeu Pedro, dizendo, como é que você fica impondo os costumes judeus aos gentios, quando você mesmo não quer cumpri-los, quando você mesmo não os obedece, quando você mesmo não vive como judeu? E ali, Pedro conseguiu perceber na visão que Jesus falava do centurião Cornélio, homem temente a Deus, e que precisava ouvir que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador. Precisava ouvir que Jesus é o Messias, que Jesus é quem salva. E esse homem pergunta a Pedro, o que eu devo fazer, O que eu devo fazer para que eu e minha família seja salva, Ele pergunta a Pedro, o que eu devo fazer para que eu e minha família seja salva,
versículo 44, eu não ia ler, mas é importante, versículo 44 de Atos dos Apóstolos 10. Pedro estava ainda falando estas coisas quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, ficaram estupefatos. Ou seja, os judeus, os circuncidados, ao ver que também sobre os gentios se derramava o dom do Espírito Santo, pois ouviam-nos falar em línguas e engrandecer a Deus. Então disse Pedro: poderia alguém recusar a água do batismo para estes que receberam o Espírito Santo assim como nós? E determinou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Disseram-lhe então que permanecesse ali por alguns dias. Então, meus amados irmãos, encerrando aqui, que o vídeo já ficou longo, nós precisamos refletir. O nosso cristianismo, o nosso seguimento na igreja é a Jesus Cristo e aos seus ensinamentos, ou é a ideologias? Nós precisamos refletir isso, porque seguir Jesus é seguir uma pessoa, não é seguir ideologias, não é seguir filosofias, não é seguir simplesmente uma doutrina. A doutrina é consequência, observar a doutrina é consequência de uma vida em comunhão com a pessoa de Jesus. Portanto, eu deixo aqui essa reflexão para você. Mais importante é você ter uma vida de comunhão com Jesus e com o teu próximo. Um mestre da lei, querendo colocar Jesus à prova, perguntou: o que devo fazer para entrar no reino dos céus? Jesus disse a ele: como está escrito na lei? O que tu entendes quando lês? Ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus diz: então, faça isso. E ele, ainda querendo se justificar, pergunta: quem é o meu próximo? E Jesus diz: conta a parábola do bom samaritano. E você vai aí na minha playlist, você vai ver lá, playlist sobre as parábolas de Jesus, e dê uma refletida sobre a parábola do bom samaritano, e você vai entender o que Jesus ensinou àquele escriba: amar o teu próximo como a ti mesmo. Deus abençoe você. Fica na paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.